paz do Senhor Jesus, que Deus possa te dar graça nesse momento, que o poder dele possa estar na sua vida, que Deus, na pessoa de Jesus, possa abençoar você poderosamente, no nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre vivendo o fervor espiritual. Nós estamos vendo uma decadência espiritual muito grande no meio evangélico, onde as pessoas não têm buscado tanto o renovo espiritual para suas vidas. Tem deixado de lado o clamor pelos dons espirituais. E hoje nós vamos ver o clamor pelo fervor espiritual. O clamor para nós vivermos na plenitude do Espírito. Sermos completos e perfeitos, conforme o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Nós temos que ser completos, perfeitos. Jesus, em Mateus 5,48, ele fala: sede-vos perfeitos, sede-vos shelem, completos, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ou seja, vivam o fervor espiritual. Vivam em novidade de vida, conforme diz no livro de Romanos, capítulo 6, onde ele fala da novidade de vida e da novidade de espírito. Que o Espírito nos renova dia a dia, conforme diz lá no livro de Cantares. Que o Senhor nos renova um dia após o outro. Então, nós vamos ler no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E se o vinho traz contenda, o Espírito traz paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, caridade. Nós temos que nos encher do Espírito. É o Espírito que traz caridade, traz amor pleno, supremo. Porque o Yain, o vinho, ele traz contenda. Então, vivendo fervor espiritual, ser cheio do Espírito Santo, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a vida plena no Espírito Santo. Isso é viver o fervor espiritual. Lá no livro de Atos 4, versículos 7 a 9, nós vamos ter nós vamos ver a promessa de sermos cheios do Espírito Santo para testemunhar Jesus, seu poder, sua graça,
sua obra redentora. Lá no livro de 1 Pedro, fala que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é testemunhar Cristo. Testemunhar as virtudes de ser cheios do Espírito Santo. Para isso que nós somos chamados, para sermos cheios do Espírito Santo, através da oração. Ser cheios do Espírito Santo através da oração, Atos 4:31. Ser cheios através da oração. No versículo 55, Atos, capítulo 7, 55, vai falar que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida plena, de plenitude, shelem, completa no Espírito. São pontos de viver cheios do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, do versículo 16 ao 18, vai falar do viver espiritual, o fervor espiritual. É o indicador, ou é o mesmo que falar que a pessoa anda em espírito. Em Atos 2:4, a expressão foram todos cheios do Espírito Santo quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo indica também viver o fervor do Espírito. Então, ser cheios do Espírito Santo é ser batizados no Espírito Santo. Nós vamos ver na vida de Cristo algo interessante. Quando o escritor tanto de Mateus quanto de Lucas vai usar a mesma expressão. No livro de Lucas 4, versículo 1 fala assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus foi batizado nas águas para conseguir para nós a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. Por isso que Jesus fala: quem não nasce da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino dos céus. Só que Jesus não tinha pecado. Então por que ele foi batizado nas águas? Ele foi batizado nas águas porque somente ele poderia nascer de novo pelos seus seguidores. Por isso que nós morremos e ressuscitamos com Cristo no batismo. É o que fala lá no livro de Romanos 7. Que trata da lei da carne e do Espírito. Onde fala que todos nós fomos batizados nele, na sua morte. Essa morte não é a morte da cruz, é a morte lá do dia que ele batizou nas águas. Então,
Ele consegue para nós esse novo nascimento. E agora cheio do Espírito Santo, conforme diz aqui no livro de Lucas 4:1, Mateus 4:1 fala: conduzido pelo Espírito ao deserto, porque estava cheio do Espírito. E agora ele não tem mais domínio próprio sobre o seu corpo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, agora ele está pleno no Espírito Santo. Agora as suas vontades, o domínio do corpo, agora é do Espírito. Isso é um fervor de Espírito. Jesus agora é conduzido pelo Espírito. Por isso que a palavra fala de Enoque. Lá em Gênesis, no capítulo 5, fala que Enoque, uma das menores, a menor biografia da Bíblia é a de Enoque. Nenhuma pessoa na Bíblia tem uma biografia menor do que a de Enoque. Nenhuma pessoa tem uma biografia menor do que a de Enoque, em Gênesis 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, cheio do Espírito de Deus. É a expressão andou com Deus, é ser cheio do Espírito de Deus. Isso é viver a plenitude do Espírito. E essa plenitude do Espírito vai trazer a importância da devoção pela palavra de Deus e a oração. Andar no Espírito e não cumprireis mais a vontade da carne, conforme diz em Gálatas 5:16, vai falar: andeis no Espírito e não cumprireis mais a vontade da carne. Isso vem através da devoção à palavra de Deus e à oração. O apego à palavra de Deus e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio da sua palavra, tanto a palavra direta quanto a escrita. Antes da escrita, Deus falava diretamente com o homem. Nós vemos isso com Abraão, com Adão, com Caim, com Enoque e vários outros. Com Noé, Moisés, José e vários outros. Nós vamos ver Deus falando com Jacó, com Isaac. Nós vamos ver Deus falando diretamente. A devoção. A nossa ideia de devoção é apego, é dedicação, zelo, como nosso apreço pela oração. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Ou seja, em todo tempo esteja em oração. E nós vamos ver esse amor pela palavra no Salmo 119:97, onde o salmista expressa seu amor pela lei de Deus. Então isso é devoção. E o apego ao jejum.
leitura da palavra, oração e jejum são importantes exercícios espirituais, tanto na vida do indivíduo quanto do coletivo da igreja, para que possa viver uma vida sublime, plena no Espírito Santo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a importância de se manter cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da sua conversão, pois a expressão cheios do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo, lá de Pentecostes 2:4, de Atos 2:4. Esse viver cheio do Espírito é constante, dia após dia. É como se você fosse no filtro beber água. É todo o tempo da sede. Jesus fala com a mulher samaritana: quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu dou vai ser cheio, porque vai ser fonte. E toda fonte é cheia, e ela enche para jorrar para a vida, que é um ato contínuo de enchimento. Como templos do Espírito Santo, ele agora habita em nós. Como a água enche o mar, agora o Espírito enche a nossa vida. Enche-nos dele. E isso, quando o apóstolo Paulo fala enchei-vos do Espírito, indica uma renovação. Ou seja, nós vivemos em constante crescimento, como um prédio, até chegarmos à estatura de Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo na vida cristã. Não é estática. Nós não vivemos como os cristãos de Corintos, que tinham todos os dons, mas vivia numa situação em que já não crescia mais espiritualmente. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo agora é viver renovados dia após dia. Viver uma ação dia após dia. Por isso que a palavra fala: renova todas as manhãs. Por quê? Porque vive cheios do Espírito. Não confundir viver cheio do Espírito com batismo. Batismo é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. Batismo ser cheio do Espírito é viver uma vida plena no Espírito.
Batismo no Espírito é uma experiência da conversão. Viver cheio do Espírito é uma experiência da regeneração. E nem todo convertido é regenerado. Nem todo convertido é regenerado. A pessoa pode ser convertida e viver uma vida desregrada. Mas o nascido de novo, ele vive cheio do Espírito. E que Deus possa, na pessoa de Cristo, te encher cada dia mais do Espírito dele, para você viver uma vida plena de milagres, sinais e maravilhas, para testemunhar o amor de Cristo e a obra de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar, Pai querido, Pai amado e soberano Deus. No nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nesse momento, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado. Que o Senhor sobre nós possa derramar o Teu Espírito Santo, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome de Jesus.